Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu falo que dia de ceia, né, na Lion, com certeza é um momento peculiar e diferente, né? Que todas as vezes que nós vemos falar da ceia do Senhor, o quanto que essa mesa tem sido farta, né? E o quanto que... E ontem nós estávamos no supermercado e a Carla, quando nós fomos comprar algumas coisas, e nós íamos comprando, e o que vinha ao meu coração era exatamente isso, né? É quando terminasse a ceia, as crianças, né, os adultos, os jovens, a gente vindo realmente se fartar, né, daquilo que o Senhor tem derramado sobre esse ministério. Então que após, né, nós terminarmos aqui a ministração, que você não tenha vergonha, sabe, de vir aqui e se alimentar realmente dessa mesa. E em nome de Jesus, que você receba essa palavra, que essa mesma fartura ela esteja na tua casa, né? Que se porventura hoje, de repente, por qualquer motivo que seja, se você ainda não tem experimentado essa fartura, ore ao Senhor. Peça para que o Espírito Santo possa ministrar seu coração, né, das atitudes, né, que você tem que tomar. Porque algo que eu sempre falo, não está na palavra, mas eu creio que é algo do Senhor, é que nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ser homens e mulheres de atitude, né? A gente ora, a gente clama ao nosso Pai, e às vezes por erro, por equívoco, a gente quer ficar parado no mesmo lugar, né? A gente não quer fazer nada, né? A gente ora e fala assim: Senhor, me dá uma oportunidade de trabalho. O Senhor vai te dar uma oportunidade de trabalho. Aí quando chega lá, e eu tenho falado muito sobre isso, principalmente com os varões, né? Aí quando você chega lá, alguém olha para você e fala assim: olha, nesse lugar aqui você está responsável por essa planilha. Você tem que fazer essa planilha ela tem que acontecer. Estou dando um exemplo, lógico, né? Você está responsável por fazer esse muro ele tem que sair, ele tem que acontecer. E o que eu quero falar para você é que você não se atenha somente a isso, né? Porque da feita que você der conta da planilha e você começar a trabalhar em outras atividades, não somente aquilo que estabeleceram que você faça, não que você se intrometa, mas que você esteja aberto para fazer o mais do que aquilo que tem te determinado. Quando você fizer isso, as pessoas vão saber que você serve a um Deus, entendeu? Que te faz diferente dos outros que estão ao teu redor. E por conta disso, de glorificar o nome dele, ele vai te levar para lugares mais altos. Essa é a grande diferença. Amém, irmãos? Então, 1 Coríntios, capítulo 11, né, se você for acompanhar na palavra, se você quiser anotar, mas depois a gente sempre deixa, né, o vídeo lá no YouTube. Lá em Lucas, né, no capítulo 22, você vai ver a ceia, né, a última ceia do Senhor até o seu retorno. E ele falou exatamente sobre isso. E nessa ceia foi estabelecido como memorial para ele. Só que acontece, somos homens e mulheres falhos. Somos homens e mulheres falhos. Ao longo da nossa caminhada, muitas vezes nós cometemos erros. E na igreja de Corinto isso estava acontecendo também, né? Então houve a necessidade do apóstolo Paulo disciplinar a igreja. Então nós chegamos aí nesse capítulo 11. Vamos ler aí a partir do versículo 17. Todos com a palavra? Égua, varão, tu tá de óculos, varão? Não tinha visto? Ah, tá. Meu irmão tinha, né? Que às vezes eu me deparo com as situações que eu não reparo. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 17. Só um parêntese rápido, né, para a gente espertar mais. Não reparar nas coisas, eu creio que talvez seja algo que falta muito nos homens, né? Não é isso? Não sei, talvez pessoas reparem mais, né? Primeiro, o quebrantamento começou cedo, entendeu? Então, você é um homem observador? Eu falando só com os varões, você é um homem observador, você presta atenção nas coisas que acontecem assim? Tipo, tua mulher fez a sobrancelha, ela chega em casa, você olha e fala: uau, amor, poxa, ficou bonito. Você consegue fazer isso? Você consegue? Sério? Meu irmão, me esforço, querido. Eu me esforço. Ela sabe, é sério. Não é por mal, entendeu? É desatenção para coisas que são importantes, né? E no relacionamento, né, tem coisas que são importantes para mim. Tem coisas que são importantes para ela. E a grande chave de um relacionamento é você considerar importante aquilo que não é importante para você. Entendeu a diferença? No relacionamento é isso, né? Coisas que são importantes para ela, que para mim são totalmente irrelevantes, eu atribuo a isso um grau de importância maior, né? Isso faz com que eu tenha
bênçãos e paz dentro da minha casa, amém? Aí uma vez, né, só uma história rápida, né? Nós morávamos num apartamento e a gente já morava há um tempo, e um dia eu entrei no banheiro e tinha um vasinho assim, em cima da pia, né? Uma bancada, né? Era uma bancada, tinha um vasinho assim. Foi muito bonito o vasinho. Eu nem lembro o que estava escrito nele. Jesus, não sei o que, amor, né? E quando eu olhei o vasinho, o que vocês acham que eu fiz, irmão? Aí chegou um momento, né? Para mim era importante o vasinho em cima da pia, sim ou não? Não era, irmão. Sério. Vocês sabem, não era. A minha mulher sabe, não era. Mas ficou bonito. Então o que é que eu fiz? Opa, não vou perder a oportunidade, querida. Vou ganhar pontos, né? Peguei, vou ligar. Oi, amor, bom dia. Bom dia, não estava não sei onde. Amor, estou ligando para você para lhe falar. Olha, parabéns, ficou muito bonito aqui o nosso banheiro com vasinho e tal. Muito legal. Que vasinho, amor? O vasinho que está embaixo do espelho, assim, na pia. Ela falou, amor, pelo amor de Deus, esse vasinho está aí há 4 meses. Você consegue compreender? Né? Mas na minha escala de importância, eu falei assim para ela, mas eu fiz o registro. Mas eu quero falar para você hoje, né? Mesmo com delay aí de 4 meses, dizer que está bonito. Né? Então, é um parênteses realmente que você leve para a sua vida, né? Elogie a pessoa que está do seu lado, isso é importante, isso faz bem. Amém? Então, 1 Coríntios, sempre falo sobre isso. As cartas, 1 Coríntios, os livros da Bíblia, primeiro Reis, 1 Crônicas. Amém, irmãos? Se eu pegar vocês falando diferente, então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. O apóstolo Paulo, apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós. Isso é importante, né? Olha o que ele fala. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer ou beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se vós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. Amém. Então, eu gostaria de falar com você hoje sobre ceia, sobre 3 aspectos. E eu quero que você entenda, o dia de ceia, eu recordo que uma vez eu conversando com a Carla, e nós tivemos uma palavra aqui que foi uma palavra de ensinamento, né? Doutrina, realmente, foi uma palavra bem extensa, que abordou todos os aspectos da ceia.
Mas quando eu olho para essa palavra, o que eu vejo muito importante é a questão da comunhão, né? Comunhão esta que nós teremos em seguida, daqui a pouco, né? Nós vamos repartir o pão, vamos repartir o vinho e cearemos em memória de Cristo. Mas após isso, quando terminar, né, essa palavra, nós vamos ter oportunidade também de uma comunhão como igreja. Amém? E esse momento, a Bíblia nos mostra, esse momento a palavra nos mostra, e é atribuído um grau de importância peculiar, né, em relação ao corpo de Cristo. Porque eu tenho uma notícia para dar para você. Você faz parte de um corpo. Um corpo chamado? O corpo chamado? Que é também chamado de igreja. Você faz parte da igreja do Senhor. Você compreende isso? Então, eu queria falar com você sobre 3 aspectos. O primeiro deles, o olhar. A Bíblia, ela nos aponta, quando nós falamos sobre o memorial de Cristo, ela nos permite com que nós tenhamos um olhar. O primeiro deles é o olhar para trás. A ceia, ela aponta para a cruz. Você consegue perceber? Ela aponta para o sacrifício vicário de Cristo. Você sabe o que é sacrifício vicário? Você já ouviu essa palavra? Sacrifício vicário. O que é que significa dizer? É um sacrifício que foi dado em substituição ao seu sacrifício. Isso é o sacrifício vicário. Você crê nisso? Você crê que naquele dia o Senhor Jesus, como um plano de Deus, ele foi dado em substituição à sentença de morte que já estava sobre sua vida? Você acredita nisso? Você acredita que esse é o único caminho para a vida eterna? É a confissão de Cristo como Senhor e Salvador. É o reconhecimento de nós de coração, com entendimento, acerca da necessidade de um Salvador, que você não é bom o suficiente para que todas as suas atitudes ao longo de um dia, todas as suas atitudes ao longo de uma vida pudessem te dar um caminho para a vida eterna. Você compreende? Então, esse olhar que todos nós devemos ter como igreja é o olhar para a cruz. Quando nós celebramos a ceia, nós temos que ter um entendimento. A igreja comemora a morte de Cristo? Sim ou não? A igreja comemora a morte de Cristo? Comemora. Mas isso aqui é um funeral? Não. Por quê? É uma boa pergunta, né? Porque o meu Redentor vive. Aleluia. Não, vocês não entenderam? Oh, meu Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda. Entendeu? Será que eu repito? Acho que eu vou repetir, né? Por que não é um funeral? Porque o meu Redentor? Aleluia. Amém, irmãos? Então a gente consegue compreender que é nesse espírito de alegria, de comemoração, de festa, que nós fazemos esse memorial ao nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach, né? Nós cantamos agora há pouco aqui Maranata. Sabe o que significa Maranata? Sabe o que significa Maranata? É igual quando a gente canta música em inglês, né? Tem aquele, Ocean, né? Ocean é o nome daquele oceano, né? Do Hillsong, né? É oceano o nome da... Não é Ocean? Ah, não, tá errada a tradução, é Ocean, né? Oceano, Oceans, é isso? Oceans, pronto. Ficou melhor? Pronto. Você compreende o que aquela mulher diz? Você entende? Não, tu não vale. Entendeu? A maioria... Pronto, 5 aqui não vale. É igual quando a gente canta música em inglês, né? A gente vem, Maranata, Maranata. Você sabe o que é? Significa, ora, vem, Senhor. Maranata. Então, quando nós adoramos o nosso Rei, quando nós adoramos o nosso amado Jesus, o que é que nós estamos falando? Senhor, que seja hoje, vem. Vem, Senhor, que seja hoje. Vem, porque eu sei que tu vive, tu és real. Eu estou te esperando de uma forma ansiosa. Vem, meu Senhor. Tem olhos de fogo. Eu lembro que me deparei, né, quando a gente fala sobre o olhar para a cruz. Eu lembro que eu me deparei com esse louvor, a gente estava indo na estrada do Ariri. Nossa, é Tel Rúbia. É isso o nome de quem canta, né? E eu lembro que quando eu ouvi, eu falei, eu não acredito, peraí, voltei. Coloquei o louvor e ele fala, né? E ele não se aguenta, né? Ele começa a chorar. Tem olhos de fogo, eu não imaginava que era lindo assim. Naquele ramal da Ariri eu parei o carro, baixei a cabeça. E eu imaginei aqueles olhos de fogo me olhando.
Você já se imaginou assim no momento de adoração? Aqueles olhos de fogo te olhando. O teu Redentor para você. Somente para você. Então, entendamos hoje que a ceia do Senhor para nós, como igreja, nesse olhar para trás, nesse olhar para a cruz, nunca será um funeral. Nunca será um funeral. Mas será uma celebração, um dia de festa. Um dia de festa onde nós celebramos o nosso Senhor que venceu a morte. Que pegou as chaves do inferno, meu irmão. Venceu a morte e que hoje vive, em nome de Jesus. Mas quando nós falamos sobre esse primeiro aspecto do olhar, existe também o olhar para frente. Olha o que diz o verso 26. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. 1 Coríntios, capítulo 13, você vai conseguir perceber, eu já falei sobre isso aqui, eu acho que até sobre uma palavra. A palavra de Deus diz assim: pode passar a fé, a esperança e o amor. Qual é o maior? O amor. Por que o amor é maior? Eu já falei sobre isso aqui também. Você lembra por que o amor é maior? Pode passar a fé, pode passar a esperança, mas o amor é maior, ele vai prevalecer. Por quê? Por uma razão muito óbvia. Qual é a sua fé hoje? Sua fé ela está alicerçada sobre uma verdade. A verdade de Cristo. Qual é a sua esperança? A sua esperança é do dia glorioso do grande retorno, né? É a esperança da igreja, é algo que nós ansiamos. Mas naquele dia, a fé ela vai passar. Sabe por quê? Porque você vai ver. Você entende? E a esperança ela vai se consumar, vai deixar de ser uma esperança, vai ser uma realidade. Ou seja, você vai se deparar com a realidade do retorno de Cristo. E o amor ele vai prevalecer, porque ele vai estar lá. O nosso amado Jesus estará lá. Em verdade vos digo, Ele estará lá. Então pode passar a fé, pode passar a esperança, mas o amor ele vai prevalecer até a eternidade. Amém? Então quando nós falamos sobre, existe também um olhar para frente. Esse olhar para frente é um olhar de esperança. É o olhar da esperança do retorno do nosso Jesus. Então não esqueça nunca disso. Que esse memorial que Jesus instituiu para a igreja, ele existe um olhar da nossa parte, um olhar para trás que aponta para a cruz, e um olhar para frente que é a esperança do retorno de Cristo. Segundo aspecto, o examinar. E quando nós falamos sobre examinar, é algo que a igreja ela foi ensinada de uma forma muito errada por algumas pessoas sem orientação e sem discernimento. Olha o verso 27, eu gostaria que você lesse de novo comigo. Verso 27 e 28. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma o pão e beba o cálice. Quantos de nós já ouvimos falar algumas histórias que acontecem de uma forma que eu falo assim, por ignorância. Eu não estou falando ignorância sobre o aspecto da grosseria, mas por falta de conhecimento. De alguém falar assim, não, se você pecou, você não pode, você não pode tomar da ceia do Senhor. Você já ouviu falar sobre isso? Irmãos, que o Espírito Santo toque o seu coração nesse momento. Qual de nós não pecou? Quem de nós não pecou? Irmãos, eu recordo que já falei uma vez aqui, dois homens debatendo teologicamente, e um olhou para o outro e falou assim, sobre a pessoalidade da Trindade, que são pessoas distintas na Trindade. E ele falou assim, eu vejo sua esposa na sua vida, você lembra disso que eu mencionei aqui? Eu vejo sua esposa, eu vejo você na sua esposa. Ele falou, não vê. Ele falou assim, poxa, eu lamento. Você lembra o que eu mencionei sobre isso aqui? Então, o que é que nós temos que entender? Louvado seja Deus, que o Senhor toque o coração de cada um de nós. Somos homens e mulheres santas. Amém? Somos homens e mulheres santas. Amém? Mas não somos perfeitos. E quando o Espírito Santo te toca e você consegue compreender, e já falei sobre isso, quanto mais você mergulha num relacionamento com Deus, mais você entende a necessidade de salvação, mais você entende a necessidade que você precisa de um Salvador.
Então, quando eu falo para você sobre examinar a si mesmo, a questão do pecado, eu falo assim, não, você pode, você está em pecado, não é isso. Quando ele fala examine-se a si mesmo, você consegue se examinar hoje e entender que você é igreja. Você consegue examinar o seu coração e entender e falar assim, eu faço parte de um corpo. Você consegue examinar e falar assim, esse memorial eu faço para o meu Senhor. Você consegue ter esse discernimento? Então seja bem-vindo, meu irmão, se alimente dessa mesa. Nós vamos repartir o pão, nós vamos repartir o vinho. E nós vamos cear hoje em memorial ao nosso Rei, que vive, que é fiel. Você compreende? Para que você não passe pelo engano, muitas vezes eu já ouvi o meu pastor falava que ele se converteu jovem, naquela época era muito mais pesado a doutrina, né? E ele falava assim, rapaz, às vezes tinha numa igreja próxima que comentava com ele, ele dizia que quando os jovens entravam na igreja e viam que era ceia, os jovens iam embora para casa, entendeu? Ou seja, eles conseguiam ver assim, poxa, pequei essa semana, sabe? Então eu não posso fazer esse memorial. Olha o peso que a doutrina muitas vezes, sem direção de Deus, coloca sobre a vida das pessoas. Olha o peso que a doutrina coloca sobre a vida das pessoas. Hoje de manhã a gente estava conversando aqui sobre uma situação do YouTube e uma das irmãs falou assim, mencionaram, né, no comentário, né, pastora de brinco, entendeu? Olha o peso que as pessoas colocam sobre a vida das pessoas. Ou seja, como se uma mulher de Deus não pudesse usar adorno, um brinco, uma pulseira, pintar um lábio. Olha o peso com que a doutrina que se coloca sobre a igreja. Olha o peso do jugo, né? Aí eu falo assim, né? Eu já mencionei sobre isso aqui também, sobre examinar do coração. Isso vai fazer com que hoje nós venhamos a celebrar o memorial de Cristo. Aí você entende que você é livre. E você sabe que tem irmãos que estão debaixo desse jugo. A gente vai lá para frente da igreja dos irmãos, para quando eles saírem do culto, para a gente falar assim, meu irmão, tá errado isso aí. Entendeu? Irmão, tu pode usar uma calça jeans, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso? Não vai. Esse não é o teu chamado, irmão. Esse não é o teu chamado. Mas aqui dentro desse ministério, louvado seja Deus por isso. Eu oro ao Senhor para que sempre sejam pregadas verdades. Para que você entenda a Bíblia. Tá lá, eu falo para você, tá lá, tá gravado, fica gravado depois. Ouça novamente em casa, abra a palavra, vê se bate o que a Bíblia diz. E se você entende que não bate, chega, conversa comigo. Eu não tenho receio nenhum, deixa a Bíblia aberta, vai, continua lendo enquanto eu estou pregando aqui, não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Porque eu sei que essa igreja não é minha, irmãos. Eu sei que eu sou somente um missionário, somente um instrumento tão pequenininho, sabe? Somente um instrumento de Deus, assim como cada um de nós. Mas com um grande propósito, que é pregar a verdade de Deus. Amém? Então, o examinar, ele não quer saber se você... Não é um examinar se você pecou ao longo da semana, entendeu? Mas é uma oportunidade de você se aproximar de Jesus. Esse examinar é o momento que você ora para que o Espírito Santo possa tocar o teu coração e revelar isso para você. É o momento que você fala, Senhor, mostra como é que foi, Senhor. Tem algo na minha vida que eu ainda tenho que, entendeu? Que eu tenho que mudar. Ou tem algo que você sabe que você tem que modificar realmente. Esse é o momento de você se examinar. Entendeu? Examinar a si mesmo. Porque senão a palavra diria o seguinte, olha, no momento da ceia, peça a Deus para que você abra seus olhos e olhe a vida dos seus irmãos como é que estão, né? E aqueles que não podem, você fale para eles assim, olha, você não pode, você não pode, você não pode. Como muitas pessoas fazem. É que você não tenha nunca, sabe, irmão, no seu coração, da gente chegar num momento desse. E por mais que você esteja lá fora, de repente, ou aqui dentro, e você souber de um erro do teu irmão, ou você se deparou com esse erro, para que você não tenha a ignorância, sabe, de chegar e tentar impedir-o de fazer e cumprir esse memorial como igreja. Mas no máximo que você ore ao Senhor e que você fale, irmão, vem cá, eu quero conversar contigo. Deixa eu te falar, eu vi uma situação, me deixou preocupado. Fale com amor, com mansidão, como a Bíblia diz, como a Bíblia ensina. Tem uma situação que eu vi na sua vida, eu queria conversar com você, irmão. Não sei se você sabe, entendeu? Mas está errado. E se de repente você tem uma dificuldade sobre isso, eu quero conversar com você, eu quero te ajudar. Vamos entrar junto no jejum? Isso é igreja. Esse é o amor de Cristo derramado. Né? Porque ele andando com os 12, se fosse o Renzo no lugar de Jesus, ia ficar só eu. Ia ser assim a história de Renzo, ia ser o Novo Testamento. Porque ia ficar só eu. Ia condenar todo mundo. Ia condenar todo mundo, querido. Irmão, está errado
Errado, querido. Vaza. Não serve, não. Pedro não falou que me amava? Me abandonou. Não. Sai, meu irmão, vamos chamar outro. Urim para mais um, meu irmão. Não vamos escolher só Matias, não. Tem um Pedro vazou. Me negou na hora, querido. Falou que me amava, mentiu. Entendeu? Né? Parece engraçado, mas muitas vezes a gente age exatamente assim. A gente exclui, né? Aí eu fui jogar bola com o irmão. Tu viu como ele me bateu? Meu irmão, aquilo não é coisa de homem de Deus, não. Me bateu assim, ó, deu um carrinho aqui. Aí depois ele estava lá com o violão. Ai, meu Deus, Maranata, a hora vem. A gente ri, mas às vezes a gente age exatamente assim, sabe? A gente condena os outros. A gente, ao invés de ser totalmente usado por Deus, a gente segura na mão do cão e fala assim, meu irmão, bora lá que eu vou te ajudar a condenar. Aí você pega as pessoas que já têm as batalhas dele e acrescenta outras batalhas em cima. E fala assim, isso daí não é postura, meu irmão, você está errado. Meu menisco direito, ele é fissurado na metade. Na metade. Fiquei sem andar quase 3 dias. Sabe quem me bateu? Sabe quem me bateu? O homem que me discipulou. Quem me discipulava deu um carrinho, meu menisco fissurou até a metade. Rafael Alencar, tomara que ele veja isso. Entendeu? Mas sabe, irmãos, não tive isso aqui em nenhum momento no meu coração, nenhum pelo de amargura, de chateação, de nada. Foi um acidente, ele me ama até hoje. Me amou muito, teve muita paciência comigo, me amou muito. Não impediu da ripada, né, na hora da bola, mas me amou muito, irmãos. Então, nunca foi uma situação, uma falha, entendeu? Que vai fazer com que eu julgue a vida do meu irmão, nunca. Pelo contrário. Então, que você não seja, você nunca foi chamado para excluir ninguém daqui de dentro, nunca foi chamado para isso. E se você de repente tem algo no seu coração contra um irmão, melhor coisa, irmão, ou algo que cura, é você chegar, puxar uma cadeirinha, entendeu? Lindo. Senta aqui, papai, quero conversar com você. Hã? Sente, quero conversar com você, sente aqui. Irmão, olha, eu amo você, entendeu? Mas eu tenho que falar uma coisa pra você. Essa postura assim, poxa, ela me machucou, entendeu? Ela me machucou. Irmão, e quando você tá cheio do amor e você busca resolver, nossa, histórias que eu passei, histórias de pessoas que eu tive a oportunidade de orientar para que elas passassem, todas foram curadas, meu irmão. Todas, sem exceção. Não tem uma história. Eu podia até dar oportunidade, não vou nem olhar direito para a pessoa para não ficar ruim. Histórias tremendas, irmão, de cura. Você entendeu? Então não permita com que você seja um magoado, principalmente aqui dentro. Entendeu? Se você tem algo, pode ser contra mim. Eu tenho um problema, sabe, irmão? Um problema, eu já orei muito ao Senhor por isso, já fui muito orientado pela minha esposa em relação a isso. Eu não estou nem aí para muita coisa, sabe? Se você está chateado e não vem falar que está chateado, eu não estou nem aí, querido. Infelizmente, o Senhor sabe, é uma das minhas falhas. Uma vez um homem falou assim, né? Acho que foi até ali que me disse, tá chateado comigo, entra na fila. Entendeu? Mas é tipo assim, só que geralmente eu busco, né? Eu busco colocar oportunidade para dar oportunidade à pessoa falar. E se for muito íntimo, eu falo, meu irmão, vem cá, sim, qual é o pelo no coração? Porque assim, não tenho, sabe? Opa, sim, qual é o pelo? Não, tem. Meu irmão tem, eu sei que tem, cara. Vamos lá, bora, eu vou te ajudar. Meu irmão foi por causa disso? Não, e disso? Não, foi isso. Então pronto, bora resolver. Eu amo você, cara. Perdoa, eu falei com você. Porque uma notícia... Quer que eu dê uma notícia para você que é top? Quer que eu dê uma notícia para você que é top? Eu vou te decepcionar. Eu vou te decepcionar. Entendeu? Se a gente conviver os 70 próximos anos, no nome de Jesus, eu não escutei um amém, meu irmão. Amém. Olha, vamos treinar. 1, 2, 3, o A. 1, 2, 3. Pronto. Tem um momento agora que eu vou falar assim, para finalizar, e como é que vocês vão fazer? Pronto, para te deixar treinado já. Entendeu? Porque eu vejo que, né, quando a gente fala 70 anos de quem você gosta, você quer estar junto. Eu quero ficar 70 anos com você, minha filha. Olha aí, tá vendo? É assim que a gente vê que a gente é amado, né? Em algum momento eu vou te decepcionar, porque eu sou falho. Entendeu? Em algum momento, pessoas que é incrível isso. Sabe quais são as maiores mágoas que a gente cria na vida? Examinar a si mesmo. Sabe quais são as maiores mágoas? Quando vem das pessoas que nós menos esperamos. Das pessoas que nós amamos. Das pessoas que muitas vezes você ajudou, que você tem toda uma consideração. Ela vai lá e te trai. Nossa, me traiu. Entendeu? Ai, nossa, que mágoa. Não falo mais também. Nunca mais. Aí pronto, já foi. Aí você já caiu.
Então chama, abrir um parênteses aqui, chama, de repente você tem essa situação aqui dentro, chame e converse, e seja curado, experimente, para que você possa testemunhar. Porque aquelas situações que você passa, Deus levanta alguém exatamente perto de você, ou do seu lado, ou às vezes na sua vida, para que você possa testemunhar a maravilhosa obra que Ele fez em você. Amém? Então, quando a gente fala sobre examinar, você crê que esse pão e esse vinho e suas propriedades naturais, ele tem uma simbologia como alimento espiritual, na verdade de Jesus como Cristo de Deus? Você crê nisso? Então você está convidado a cear hoje. Então você faz parte da igreja. Você faz parte da igreja que Jesus, ensinando para Pedro, ele disse assim: sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Eu já vi pessoas falando que a pedra era Pedro. Na igreja, se disse sobre Pedro. Não tem nada a ver com isso. Sobre esta pedra, a pedra da verdade, a pedra angular, a pedra de esquina. Sobre Jesus, a verdade de Jesus como Cristo de Deus. Essa foi a verdade. Essa foi a verdade que é alicerçada da igreja do Senhor. Então, quando você olha sobre o examinar, a Bíblia nos ensina que é um autoexame. Você já fez essa oração hoje? Você já fez essa oração hoje? Sonda-me, Senhor. Sonda-me. Existem lugares dentro do seu coração que você não conhece. Eu te dou certeza disso. Tem lugares dentro do seu coração que você não conhece. Quando jovem foi aliciado sexualmente, já falei isso aqui. E durante anos isso ficou escondido dentro do meu coração. Eu não lembrava. Durante, não sei dizer, 30 anos, talvez mais de 30 anos, eu não lembrava. Então, no dia que eu lembrei, e eu lembro que foi no sábado, muitas coisas aconteceram no sábado, né? E eu acordei, eu lembro porque a gente ia sair, e quando eu acordei e me veio aquela lembrança, e eu tinha orado para o Senhor para sondar meu coração, para trazer o que ainda me atrapalhava no relacionamento com Ele. Eu chorei, a Carla lembra, eu acordei ela, amor, olha, aconteceu isso comigo, eu lembrei agora, o Senhor trouxe e tal. E ficou durante 30 anos mais ou menos, em algum lugar do meu coração que eu não sabia. Entendeu? Então daqui a pouco nós vamos orar. Ore ao Senhor desta forma, não exatamente com essas palavras. Sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, sonda aqueles lugares que eu não conheço. Entendeu? Traz para a luz, para que eu possa ser curado. Examine-se a si mesmo. Então existe um examinar na Bíblia. E para finalizar, irmãos, coraçãozinho, tô contigo, varão. Oh, nossa, por isso que eu fui lá pegar, entendeu? Então, irmãos, olha o que diz o verso 29. Existe a essência. Verso 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quem é condenado, irmãos, é quem come e bebe sem ter a consciência do corpo. Quem come e bebe sem ter a consciência de que faz parte da igreja. Entendeu? Porque quando nós falamos sobre a essência da ceia é o partilhar como igreja. Jesus repartiu. Você consegue ver os homens de Deus repartindo. E a igreja do Senhor, ela continua repartindo. Então a essência da ceia, falamos sobre o olhar. O olhar, ele aponta para a cruz. Ele aponta para a esperança da igreja, que é o retorno de Cristo. Nós falamos sobre o examinar, que é o examinar dentro de cada um de nós. Que você tenha essa coragem do que nós vamos orar agora. De que você tenha essa coragem de pedir esse autoexame da parte do Senhor. E que você tome atitudes a partir disso. E a essência da igreja sempre foi repartir. A gente reparte a palavra no compartilhamento. Entendeu? A gente reparte as provisões que o Senhor coloca dentro da nossa casa. No memorial nós repartimos o pão. Então que você tenha isso muito certo no seu coração. E que você tenha oportunidade, daqui a nós vamos chamar as crianças. É bom chamar logo, pai. Vamos chamar as crianças, que você tenha oportunidade de ensinar isso para os seus filhos. Entendeu? Hoje nós vimos no Uber. Quando vocês entraram, eu acho que eu estava falando sobre isso com um rapaz. Eu estava falando para ele sobre eu sempre falo aqui, né? A fonte que nunca cessa. A fonte que nunca cessa. Que nunca seca. E eu falava para ele sobre os recursos que o Senhor coloca na vida de cada um de nós. Irmãos, se você tiver essa verdade no seu coração, eu consigo te comprovar isso na Bíblia.
se você tiver essa verdade, você será sempre uma fonte usada por Deus que nunca vai secar. Sabe? Você sempre terá mais que o suficiente, porque o suficiente é aquilo que traz somente a provisão, né? O suficiente será aquilo sempre que vai te saciar. Isso é o suficiente. Só que existe um acréscimo da parte de Deus para a tua casa, entendeu? Que você vai ter a oportunidade de compartilhar com outros que não têm. E não somente isso. Você vai ter a oportunidade de compartilhar com outros que têm. E têm abundância. Sabe? Junta as famílias. Fica as famílias todas próximas uma da outra. Aí eu queria uns varões ou varoas aqui para a gente distribuir aqui o pão e o vinho.